Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro, que trata sobre a tutela jurisdicional executiva. Depois de passar por considerações introdutórias sobre a execução, noções gerais, título executivo, princípios, meios de defesa, nós iniciamos já alguns vídeos a análise dos procedimentos, a sequência de atos destinado à satisfação da obrigação. Finalizamos na aula passada o procedimento, seja por título extrajudicial, seja por título judicial, ou seja por um processo autônomo de execução, quanto pelo cumprimento de sentença das obrigações de entrega de coisa. Nós vamos começar na aula de hoje, como está destacado na tela aí para vocês, um novo grupo de obrigações, são as obrigações de fazer e não fazer. Como de costume, vamos começar pelo processo de execução das obrigações de fazer e não fazer. Logo, são aqueles processos que se iniciam lastreados em títulos executivos extrajudiciais. Bom, primeiro delas, vamos ver a execução das obrigações de fazer. Vamos ao ponto. A petição inicial observará as formalidades previstas nos artigos 798 e 799 e, no que couber, no artigo 319 e seguintes do CPC. Nela, o credor requererá a citação do réu para cumprir a prestação devida. Estando perfeita e devidamente instruída a peça e exordial, a petição inicial, o juiz deferirá, a expedição do mandado executivo, fixando seu prazo de cumprimento, se este já não constar do título. Vejam o artigo 815. Cominará ainda a multa que incidirá por dia de atraso, independentemente de previsão no título, como consta do artigo 814. Citado o devedor, abrem-se três possibilidades, três alternativas. A primeira delas é o caso em que o devedor atende ao mandado, cumprindo a obrigação de fazer. Nesse caso, depois de pagar as custas e os honorários advocatícios, o processo será extinto através de sentença. Se o devedor apenas satisfizer a obrigação de fazer, mas não arcar com as verbas processuais, prosseguir-se-á nos mesmos autos com a execução por quantia certa em relação a estes valores. Segunda possibilidade, o devedor pode propor embargos à execução no prazo de 15 dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação. Vejam a esse respeito o artigo 915. Se os embargos forem recebidos pelo juiz sem efeito suspensivo, que é a regra, aplicar-se-á o exposto na primeira hipótese acima, ou na terceira, que veremos a seguir. Se os embargos forem recebidos com o efeito suspensivo, o processo ficará suspenso, pelo menos, até a decisão dos embargos em primeiro grau de jurisdição. Por consequência, não incidirá durante esse período a multa diária. Rejeitados tais embargos, o processo executivo retoma seu curso
e recai-se na primeira ou terceira hipótese, ora examinada novamente. A terceira hipótese é que nós veremos a partir de agora. Se dá quando o executado não cumpre a obrigação, quando não há, portanto, o cumprimento da obrigação, nem a propositura dos embargos à execução. Nesse caso, a execução prosseguirá, incidindo, a partir da data fixada pelo juiz, a multa diária, salvo se a obrigação já se houver tornado impossível. Conforme a natureza da obrigação e a vontade do credor, os caminhos variarão desse modo em diante. E essa mesma terceira hipótese se aplica também quando há interposição dos embargos, mas não lhes são atribuídos efeito suspensivo. Então, em paralelamente, processar-se-á essa terceira hipótese que nós estamos a ver e também o prosseguimento, o processamento dos embargos à execução, que, como nós vimos, tem natureza jurídica de ação cognitiva autônoma. Bom, se a prestação for fungível, isto é, puder ser efetivada por outro que não o devedor, sem sua descaracterização, exemplo, transporte comum de mercadoria, conserto de eletrodoméstico, pintura de muro, etc., o credor terá a faculdade de escolher entre, primeira opção do credor, o credor pode optar pela conversão da originária obrigação de fazer em perdas e danos, hipótese em que a liquidação da verba indenizatória e sua execução, por quantia certa, dar-se-ão nos próprios autos do processo já em curso, ex vido artigo 816. Pode também o credor solicitar, pedir, nos próprios autos do processo, o cumprimento da obrigação por terceiro à custa do executado, artigo 817. Sendo efetivamente fungível a prestação, caberá ao juiz deferir o pleito do credor. Não se dá ao magistrado nenhuma discricionariedade quanto a isso, ao contrário do que possa fazer crer o artigo 817. Esta decisão, assim como a de indeferimento, é agravável pelas partes, como nós vemos do parágrafo único do artigo 1015, toda decisão proferida na execução é agravável por instrumento. O juiz não é absolutamente livre para escolher quem bem entender. Quando houver vários terceiros qualificados para a prestação do fato, caber-lhe-á desenvolver um procedimento simplificado destinado à escolha daquele que apresente a proposta mais vantajosa. Isso interessa ao exequente, que é quem adianta a quantia para pagamento do terceiro, parágrafo único do artigo 817, e interessa também ao executado, a quem afinal incumbirá essa despesa. De resto, é uma imposição da moralidade pública. Obviamente, tal procedimento, mesmo simplificado, de escolha do terceiro será dispensado quando houver urgência na prestação do fato. Será ainda inexigível o certame simplificado quando a prestação do fato envolver especiais qualidades técnicas que impeçam a competição. Mas fora dessas hipóteses, cumpre ao juiz promover uma seleção comparativa de propostas, formulando convites, por exemplo, a algum dos terceiros aptos à prestação do fato. O exequente tem preferência para ele mesmo prestar o fato, ou para providenciar que o prestem sob sua vigilância e direção, pelo mesmo valor proposto pelo terceiro selecionado, como se vê do artigo 820. Caber-lhe-á exercer esse direito no prazo de 5 dias, contados da data em que a ele for dado conhecimento da proposta selecionada, parágrafo único do artigo 820. Frise-se ainda que não há prazo para o credor requerer a prestação do fato por terceiro ou a conversão em perdas e danos. Ele pode preferir aguardar por um período, apostando que o devedor, pressionado pela multa diária, ainda cumpra a prestação, ele mesmo o devedor, e só depois pleitear uma daquelas duas providências. Outro será o caminho adotado se a prestação for infungível, ou seja, só puder ser cumprida pela pessoa do devedor e não por terceiros. A infungibilidade tanto pode decorrer de convenção entre os envolvidos na relação obrigacional prévia, negócios jurídicos celebrados intuito personae, quanto pode decorrer de aspectos inerentes à própria prestação,
que tornem material ou juridicamente impossível sua realização por outro que não o próprio devedor. Para o primeiro caso, pode-se dar como exemplo a contratação de cantor famoso para apresentar-se em um baile. Para o segundo caso, a recuperação de antiga obra de arte pelo único restaurador que domina as técnicas específicas do material de que ela é feita. No artigo 821, que disciplina a execução dessas obrigações, aludiu-se apenas à infungibilidade convencionada, mas sua aplicação estende-se a todas as hipóteses de impossibilidade de prestação por terceiro. Nos termos do parágrafo único desse artigo 821, diante do descumprimento pelo devedor e da impossibilidade de que terceiro a cumpra, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos. Nos mesmos autos, instaurar-se-á liquidação para apurar o valor da indenização, seguindo-se a execução por quantia certa, parágrafo único do artigo 816. Cabe ainda uma importante ressalva. Diante da recusa ou mora do devedor em realizar a prestação infungível, não só por isso haverá a imediata conversão em perdas e danos. Antes disso, pode-se insistir na determinação de cumprimento ao devedor, acompanhada da cominação de multa diária. Se for o caso, pode-se até elevar o valor da multa para adaptar justamente esse sentido coercitivo da multa. Pode elevar o valor da multa ou a periodicidade. Imagine que tenha sido fixada uma multa mensal, pode ser estabelecida uma multa semanal, uma multa diária e por aí vai, para ver se consegue forçar que o próprio devedor cumpra a obrigação, porque foi nesses termos que foi fixado na obrigação. Tá bom? Bom, com isso a gente encerra a análise do procedimento do processo autônomo de execução para as obrigações de fazer. No próximo vídeo nós continuaremos o curso analisando o procedimento do processo autônomo lastreado em título executivo extrajudicial para execução das obrigações de não fazer. Tá certo? Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.